Capítulo 9. O Anticristo. O brilhante intelectualismo como atividade manifesta do eu psicológico é, indubitavelmente, o anticristo. Aqueles que supõem que o anticristo é um personagem nascido em tal ou qual lugar da Terra, ou vindo deste ou daqueles países, estão, por certo, completamente equivocados. Dizemos de forma enfática que o anticristo não é, de modo algum, um sujeito definido, mas todos os sujeitos. Obviamente, o anticristo radica no fundo de cada pessoa e se expressa de forma múltipla. O intelecto posto a serviço do espírito é útil. O intelecto divorciado do espírito se torna inútil. Do intelectualismo sem espiritualidade surgem os velhacos, viva manifestação do anticristo. Obviamente, o velhaco é em si mesmo e por si mesmo o anticristo. Desgraçadamente, o mundo atual, com todas as suas tragédias e misérias, está governado pelo anticristo. O estado caótico em que se encontra a humanidade atual se deve, indubitavelmente, ao anticristo. O iníquo de quem Paulo de Tarso falava em suas epístolas é certamente o cru realismo destes tempos. O iníquo já veio e se manifesta por toda parte, tem certamente o dom da ambiguidade. Discute nos cafés, faz negociações na ONU, sustenta-se comodamente em Genebra, realiza experimentos de laboratório, inventa bombas atômicas, foguetes teleguiados, gases asfixiantes, bombas bacteriológicas, etc. O anticristo, fascinado por seu próprio intelectualismo, exclusividade absoluta dos sabichões, crê que conhece todos os fenômenos da natureza. O anticristo, julgando-se onisciente, engarrafado em toda a podridão de suas teorias, rechaça de imediato tudo aquilo que pareça a Deus e que se adore. A autossuficiência do anticristo, o orgulho e a soberba que possui são algo insuportável. O anticristo odeia mortalmente as virtudes cristãs da fé, da paciência e da humildade. Todo joelho se dobra diante o anticristo. Obviamente, este inventou aviões supersônicos, navios maravilhosos, flamejantes automóveis, medicamentos surpreendentes, etc. Nestas condições, quem poderia divulgar o anticristo? Quem se atreve nesses tempos a se pronunciar contra todos esses milagres e prodígios do filho da perdição? Condena-se a ser salvo da zombaria e seus semelhantes do sacarmos, da ironia e a ser qualificado de estúpido e ignorante. Custa trabalho fazer com que as pessoas sérias e estudiosas entendam isso, elas reagem ou opõem resistência. É claro que o animal intelectual equivocadamente chamado homem é um robô programado através do jardim de infância, curso primário, secundário, universidade, etc. Ninguém pode negar que um robô programado funciona de acordo com o programa. De nenhuma maneira poderíamos funcionar se o tirássemos do programa. O anticristo elaborou o programa com o qual se programam todos os robôs humanoides destes tempos decadentes. Fazer estes esclarecimentos por ênfase no que estou dizendo tornar-se espantosamente difícil por estar fora do programa e nenhum robô humanoide poderia admitir coisas que estão fora do programa. É tão grave que esta questão
E são tão tremendos os condicionamentos da mente que um robô humanoide qualquer, de modo algum, nem remotamente, suspeitaria que o programa não sirva, pois ele foi condicionado de acordo com o programa e duvidar do mesmo lhe pareceria uma heresia, algo incongruente e absurdo. Que um robô duvide do seu programa é um despropósito, algo absolutamente impossível, pois sua mesmíssima existência se deve ao programa. Infelizmente, as coisas não são como pensa o robô humanoide. Existe outra ciência, outra sabedoria inaceitável para os robôs humanoides. Rege o humanoide robô e tem razão em reagir, pois não foi programado para outra ciência, nem para outra cultura, nem para nada diferente do seu sabido programa. O anticristo elaborou os programas do robô humanoide. O robô prostra-se humildemente ante o seu amo. Como poderia duvidar da sapiência de seu amo? A criança nasce inocente e pura. A essência expressando-se em cada criatura é realmente preciosa. Inquestionavelmente, a natureza deposita no cérebro do recém-nascido todos esses dados selvagens, naturais, silvestres, cósmicos, espontâneos, indispensáveis para a captura ou apreensão das verdades contidas em qualquer fenômeno natural perceptível para os sentidos. Isso significa que a criança recém-nascida poderia, por si mesmo, descobrir a realidade de cada fenômeno natural. Infelizmente, o programa do anticristo confere e as maravilhosas qualidades que a natureza depositou no cérebro do recém-nascido são logo destruídas. O anticristo proíbe pensar de forma diferente. Toda criatura que nasce por ordem do anticristo deve ser programada. Não há dúvida de que o anticristo odeia mortalmente aqueles preciosos sentidos do ser, conhecido como a faculdade de percepção instintiva das verdades cósmicas. A ciência pura, distinta de toda a podridão de teorias universitárias que existem por toda parte, é algo inadmissível para os robôs do anticristo. Muitas guerras, fomes e doenças o anticristo propagou em todas as redondezas da terra, e não há dúvida de que as seguirá propagando antes que chegue a catástrofe final. Infelizmente, chegou a hora da grande apostasia anunciada por todos os profetas, e nenhum ser humano atreveria a pronunciar contra o anticristo. Capítulo 10. O eu psicológico. Esta questão do mim mesmo, que eu sou, isso que pensa, sente e atua, é algo que devemos autoexplorar para conhecer profundamente. Existe por toda parte lindas teorias que atraem e fascinam. Porém, tudo isso de nada serviria se não nos conhecêssemos a nós mesmos. É fascinante estudar astronomia ou distrair-se um pouco lendo obras sérias. No entanto, chega a ser irônico converter-se num erudito e não saber nada sobre si mesmo, sobre o eu sou, sobre a personalidade humana que possuímos. Cada qual é muito livre para pensar o que queira, e a razão subjetiva do animal intelectual equivocadamente chamado homem dá para tudo, tanto para fazer de uma pulga um cavalo, como de um cavalo uma pulga. São muitos os intelectuais que vivem jogando com raciocínio, mas e daí?
Ser erudito não significa ser sábio. Os ignorantes ilustrados abundam como erva daninha e não apenas não sabem, como sequer sabem que não sabem. Entendam-se por ignorantes ilustrados todos os sabichões que pensam que sabem e nem sequer se conhecem a si mesmos. Poderíamos teorizar lindamente sobre o eu da psicologia, mas não é exatamente isso o que se interessa nesse capítulo.